Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 9 de fevereiro. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as federações partidárias devem ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral até o próximo dia 31 de maio. As federações permitem aos partidos políticos atuarem de forma unificada por um período mínimo de 4 anos. Este é o destaque da edição de hoje, mas você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes determina que a presidente em exercício do PTB seja ouvida pela Polícia Federal sobre acusações contra o ex-deputado Roberto Jefferson. Procuradoria-Geral da República vai apurar se apresentador de programa da internet cometeu crime de apologia ao nazismo. E ainda, Conselho Nacional de Justiça orienta tribunais a adotarem medidas para coibir a judicialização predatória contra a liberdade de expressão. O Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais brasileiros que adotem medidas para coibir a chamada judicialização predatória contra a liberdade de expressão. Segundo o presidente do CNJ e do Supremo, ministro Luiz Fux, autor da recomendação, ações judiciais não podem ser usadas para restringir o exercício de direitos fundamentais. A nova recomendação do Conselho Nacional de Justiça define que a judicialização predatória é o ajuizamento em massa de ações semelhantes para inibir a liberdade de expressão. Para o presidente do CNJ e do Supremo, ministro Luiz Fux, o acesso à justiça não pode ser usado indiscriminadamente para limitar direitos fundamentais e de defesa. Na recomendação, o Conselho orienta que os tribunais adotem medidas para agilizar a análise da ocorrência de prevenção processual, da necessidade de agrupar as ações e de eventual má-fé dos autores para que a parte contrária possa se defender judicialmente. O CNJ poderá acompanhar a tramitação dos casos de judicialização predatória de ofício ou por requerimento e sugerir medidas para evitar que a liberdade de expressão seja inibida. Os casos na Justiça que levaram o CNJ a adotar a medida foram apresentados pela Procuradoria Regional dos Direitos Humanos do Cidadão, no Rio de Janeiro, ao Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário. A Procuradoria se baseou numa denúncia da Associação Brasileira de Imprensa sobre o ajuizamento de ações em todo o Brasil contra um jornalista por causa de publicações no Twitter. A recomendação foi aprovada por unanimidade pelo plenário do CNJ. O presidente Luiz Fux disse que as ações contra a liberdade de expressão vêm crescendo no país. No final do ano passado, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para garantir ao réu o direito de promover o agrupamento de audiências e julgamentos de processos semelhantes e pedir a responsabilização civil pelos danos causados. Para o ministro, é necessário que o Poder Judiciário adote medidas até que a questão seja definida pelo Legislativo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, concedeu liberdade condicional e redução de pena ao ex-ministro da Secretaria do Governo, Gedel Vieira Lima. Ele foi preso em 2017 por lavagem de dinheiro. Na decisão, o ministro do STF, Edson Fachin, disse que Gedel Vieira Lima cumpriu os requisitos do Código Penal para receber os benefícios. O ex-ministro cumpriu mais de 1/3 da pena, teve bom comportamento e se dedicou ao trabalho e ao estudo na prisão. Além da liberdade condicional, que permite que Gedel trabalhe de dia, foi concedida uma redução de 681 dias na pena de 13 anos e 4 meses de prisão. Gedel Vieira Lima, ex-ministro da Secretaria de Governo no mandato de Michel Temer, foi condenado pela segunda turma do STF, juntamente com o irmão dele, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, pelo crime de lavagem de dinheiro e associação criminosa por serem flagrados com 51 milhões de reais em malas e caixas num apartamento na Bahia. A pena inicial foi de 14 anos e 10 meses de prisão e 106 dias multa. Em agosto do ano passado, a pena foi reduzida em 1 ano e meio por falta de provas para a condenação do crime de associação criminosa. Em seguida, em setembro de 2021, Gedel conseguiu progressão do regime fechado para o semiaberto, por ter cumprido 1/6 da pena.
O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que as federações partidárias devem ser registradas no TSE até o dia 31 de maio deste ano. As federações partidárias foram criadas pela Lei 14.208 de 2021. Pela norma, uma federação pode reunir 2 ou mais partidos políticos e, após registro no Tribunal Superior Eleitoral, atuará como uma única agremiação partidária, com abrangência nacional. As federações permitem que os partidos se unam e apresentem candidatos majoritários ou candidatos proporcionais e prevê uma duração mínima de 4 anos. Já as coligações se formam no ano de eleição, no momento das convenções partidárias, e são desfeitas logo depois. Os partidos se unem apenas para a disputa dos cargos majoritários naquela circunscrição. Com isso, as eleições deste ano serão as primeiras com a formação de federações partidárias. O Partido Trabalhista Brasileiro, autor da ação, argumenta que o projeto que deu origem às federações foi votado e aprovado no Senado Federal após a Emenda Constitucional 97 de 2017, que proibiu as coligações em eleições proporcionais. Na avaliação do PTB, com alteração constitucional, o projeto deveria ter retornado à Câmara dos Deputados. O partido argumenta que as federações partidárias seriam institutos idênticos às coligações, vedadas nas eleições proporcionais. Em dezembro, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação, determinou em decisão liminar que as federações obtenham registro de estatuto até 6 meses antes das eleições, mesmo prazo fixado em lei para que qualquer legenda esteja registrada e apta a lançar candidatos. Na sessão dessa quarta-feira, Barroso começou o voto explicando como funciona uma federação. É uma aliança de duração mínima de 4 anos. Em segundo lugar, a legislação exige um grau relevante de afinidade programática na medida em que os partidos precisam elaborar um estatuto comum, aprovado pelo TSE, e um programa comum de ambos. E, portanto, com isso se minimiza o risco de partidos com linhas ideológicas completamente distintas se alinharem para fins eleitorais. E, em terceiro lugar, a legislação vincula o funcionamento parlamentar das federações depois das eleições. Barroso, então, manteve a validação das federações, mas fez uma adequação quanto ao prazo de registro para as eleições de 2022. Minha tese de julgamento é a seguinte: é constitucional a Lei 14.208 de 2021, que institui as federações partidárias, salvo quanto ao prazo para seu registro, que deverá ser o mesmo aplicável aos partidos políticos. Excepcionalmente, nas eleições de 2022, este prazo pode ser estendido até 31 de maio do mesmo ano. O ministro Gilmar Mendes divergiu em parte do relator. Para ele, a data limite para a constituição das federações é dia 5 de agosto de 2022. A antecipação da data limite para o registro das federações partidárias é que pode ser fatal para o sucesso das federações partidárias, salvo o melhor juízo. Dessa forma, a antecipação do prazo é que pode se revelar atentatória ao princípio da igualdade de chance, o que a um só tempo nos torna premente convir que se há periculum in mora, ele é inverso. Por tudo isso, presidente, nego o referendo à medida cautelar, assentando, sim, que a data limítrofe para a constituição das federações é o dia 5 de agosto de 2022. Já o ministro Nunes Marques divergiu totalmente do relator, ao entender que a lei que criou as federações partidárias é inconstitucional. Observa a presença de prováveis vícios de inconstitucionalidade na norma, de natureza material. Por outro lado, observa que a medida cautelar proposta pelo ilustre relator parte de entendimento diverso, para o qual a lei impugnada, salvo alguns de seus elementos não essenciais, se conforma com a lei maior. Com isso, por maioria, os ministros decidiram que as federações partidárias devem ser registradas no TSE
até o dia 31 de maio. E no próximo bloco, o ministro do Supremo determina que a presidente em exercício do PTB seja ouvida sobre acusações contra Roberto Jefferson. Voltamos já. Um direito fundamental que deve ser visto pelos três poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a presidente em exercício do PTB, Graciela Nienove, seja ouvida pela Polícia Federal sobre acusações contra o ex-deputado Roberto Jefferson. O repórter Renato Rosa tem ao vivo mais informações para a gente. Boa noite, Renato. Boa noite, William. Boa noite a todos. A presidente em exercício do PTB, Graciela Nienove, quer apresentar informações e, segundo ela, provas para demonstrar que o ex-presidente do partido, Roberto Jefferson, ainda articula estratégias eleitorais e manobras para afastá-la do cargo. Entre as acusações, aponta que Roberto Jefferson estaria organizando uma convenção para realizar novo processo eleitoral no partido, para retomar o comando da legenda. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, determinou que Graciela seja ouvida pela Polícia Federal dentro de 5 dias. Em outro pedido também feito aí ao relator, um advogado relatou que Roberto Jefferson segue em prisão domiciliar, mas sem respeitar algumas regras, mantendo comunicação externa, usando interlocutores e redes sociais. A defesa foi intimada para se manifestar sobre essas acusações. Vale lembrar que Roberto Jefferson foi afastado da presidência do PTB em novembro do ano passado por decisão do ministro Alexandre de Moraes, após suspeitas de má gestão de recursos do fundo partidário. William. Obrigado pelas informações, Renato. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou que seja apurada a prática de eventual crime de apologia ao nazismo em um programa exibido na internet. Conforme representações apresentadas ao Ministério Público Federal, durante uma entrevista para o programa Flow Podcast, que é exibido pela internet, o apresentador Bruno Monteiro Ayub, conhecido como Monarca, teria defendido a legalidade de um partido nazista no Brasil. Já o deputado federal Kim Kataguiri, convidado do programa, teria afirmado que foi um erro a Alemanha ter criminalizado o partido nazista. O teor das declarações será analisado pela assessoria criminal de Augusto Aras em função de o caso envolver parlamentar com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. A mensagem veiculada no programa repercutiu tanto na imprensa quanto no meio jurídico. Embora não possa se posicionar sobre o caso específico, o PGR reitera a posição contra o discurso de ódio já externado em mais de uma oportunidade. A Universidade Federal do Pará simplificou a documentação exigida de pessoas com deficiência nas inscrições de concursos. A recomendação foi feita pelo Ministério Público Federal. A mudança já começa a valer para o concurso de técnico administrativo em educação, que também, por recomendação do MPF, teve o prazo de inscrições prorrogado até o dia 20 de fevereiro. Antes, a Universidade Federal do Pará exigia que o candidato com deficiência apresentasse um laudo feito por uma equipe multidisciplinar no ato da inscrição para o concurso. A questão levantada pelo MPF é que essa obrigação já está prevista durante o processo de seleção. Por isso, não fazia sentido exigi-la novamente no momento da inscrição. Para o Ministério Público Federal, a cobrança da documentação só leva as pessoas com deficiência a ter mais custos e a enfrentar mais burocracia. A Justiça Federal da Primeira Região permitiu que uma candidata com formação superior à prevista em edital de concurso público tome posse. O TRF1 concedeu a uma candidata aprovada em todas as fases de concurso público promovido pelo IFAM o direito de tomar posse no cargo de auxiliar institucional. Ela havia sido afastada da seleção porque apresentou o diploma de nível superior em arquitetura e urbanismo em vez do diploma de técnica em edificações de nível médio.
Ao analisar o caso, o relator, juiz federal Roberto Carlos de Oliveira, entendeu que é possível comprovar a formação de nível médio exigida no edital com a apresentação de diploma de nível superior da mesma área de conhecimento ou de área correlata. E veja a seguir, Justiça do Rio bloqueia milhares de reais das contas do homem que ficou conhecido como faraó dos bitcoins. A gente mostra em instantes. A Constituição Federal de 1988, fundada através de um Estado democrático de direito, visa assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, de liberdade e bem-estar, fundado em valores supremos de uma sociedade fraternal, plural e sem qualquer tipo de preconceito, além de validar a solução pacífica de resolução de conflitos. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de R$150 mil nas contas de Glaidson dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins. O pedido do bloqueio de recursos foi feito por uma mulher, dona de uma barbearia. Ela disse que aplicou o dinheiro no negócio na GAS Consultoria para administrar investimentos no mercado de criptomoedas. Não recebeu nada e ficou com dívidas. A liminar foi negada em primeira instância, mas agora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o recurso por unanimidade. Os desembargadores determinaram o bloqueio de R$150 mil das contas de Glaidson dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins, da mulher dele, Meirelles Ioselini, e da empresa do casal. Na decisão, a relatora desembargadora Leila Albuquerque afirmou que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio tem determinado o bloqueio das contas de empresas que atuam no mercado de moedas virtuais e que estejam em dívida com contratantes. E destacou: a documentação trazida aos autos neste feito comprova a existência dos contratos de aplicação financeira com os agravados, entendendo esta relatora estarem comprovados os requisitos para a antecipação da tutela. Glaidson foi preso pela Polícia Federal em agosto do ano passado, acusado de crime contra o sistema financeiro e organização criminosa. Segundo as investigações, a GAS Consultoria prometia 10% de retorno do dinheiro investido por mês aos clientes e teria movimentado R$38 bilhões. E a Justiça do Rio de Janeiro está ouvindo a mãe e o padrasto do menino Henri Borel, assassinado em março do ano passado. Os dois estão presos e são réus por homicídio triplamente qualificado. O ex-vereador Jairo Santos Júnior, ou doutor Jairinho, foi o primeiro a prestar depoimento à juíza da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Ele negou ter agredido o enteado. A mãe de Henri, Monique Medeiros, ainda está sendo ouvida. Ela já relatou que sofreu agressões e que chegou a ser enforcada pelo ex-vereador. Depois dessa fase de depoimentos, a juíza Elizabeth Louro vai decidir se os réus serão levados à júri popular. A Justiça Federal do Paraná manteve a decisão que obriga as distribuidoras de combustíveis a cumprirem metas ambientais. A Advocacia Geral da União conseguiu comprovar a necessidade de aquisição de créditos de descarbonização, os chamados CBIOS. A empresa havia ingressado com um mandado de segurança, alegando que a obrigatoriedade prevista em lei, que institui a Política Nacional de Biocombustíveis, RenovaBio, e em seu decreto regulamentador, não teria amparo na Constituição Federal e no Acordo de Paris sobre mudança do clima. Sustentava ainda que os CBIOS teriam natureza de tributo, o que feriria o princípio da legalidade tributária. Mas a AGU demonstrou que os créditos de descarbonização como instrumentos da RenovaBio são ativos financeiros ambientais emitidos por produtores de biocombustíveis certificados pela Agência Nacional de Petróleo, ANP, e negociados na Bolsa de Valores. Também observou que os CBIOS atestam a adoção de medidas concretas para evitar a emissão de gases causadores do efeito estufa na atmosfera, devendo ser adquiridos pelas distribuidoras para que cumpram suas metas individuais anuais previstas expressamente na política nacional. Cada crédito equivale a 1 tonelada de emissões evitadas, ou 7 árvores relativamente à captura de carbono. A AGU conseguiu demonstrar que a natureza não é tributária, a natureza do programa RenovaBio e dos créditos de descarbonização ela tem uma natureza ambiental, que visa, no final das contas, proteger o meio ambiente, né, diminuir a poluição e, no final das contas, tornar aí o meio ambiente melhor
para toda a sociedade. O juízo da 11ª Vara Federal de Curitiba acolheu os argumentos da AGU e negou o pedido da autora. A decisão cabe recurso. Essa sentença é de suma importância para a Advocacia Geral da União, porque ela reconhece a legalidade e a constitucionalidade da exigência de aquisição e aposentação dos CBIOS, que são os créditos de descarbonização, abrindo assim um importante precedente para a aprovação de decisões favoráveis à AGU no mesmo sentido. E também é um indicativo de que houve acerto quanto aos atos editados pela Agência Nacional do Petróleo no exercício de suas atribuições regulatórias perante a Política Nacional de Biocombustíveis. O Documento Nacional de Identidade está cada vez mais perto de se tornar realidade. O Tribunal Superior Eleitoral lançou mais uma etapa da implementação do DNI. O Programa de Identificação Civil Nacional quer implantar um sistema de identificação digital dos brasileiros. Isso vai ser possível pelo Documento Nacional de Identidade. O DNI vai ser gerado por um aplicativo gratuito para smartphones e vai substituir uma série de outras identificações dos brasileiros. Esse documento único, identificado pelo número do CPF, vai poder abrigar digitalmente a Carteira Nacional de Habilitação, o título de eleitor, o RG de cada pessoa, a sua OAB ou as entidades profissionais de uma maneira geral. Portanto, é uma simplificação da vida, todo mundo ter a sua identificação no seu celular. A cerimônia de lançamento de mais uma etapa da implementação do DNI foi no Tribunal Superior Eleitoral. Estiveram presentes, além do presidente do TSE, o diretor-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados, Gileno Barreto, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos para o futuro já todos digitalizados, né? Já todos nós com a nossa carteira de nosso DNI, nosso Documento Nacional de Identidade, para a prestação de serviços, para as transações, para o uso dos serviços públicos. É uma vitória do Brasil. Os primeiros documentos nacionais de identidade vão ser lançados em março, apenas para servidores da Justiça Eleitoral e de outros órgãos públicos. Esse primeiro momento é importante para testar a tecnologia e fazer as melhorias necessárias. Qualquer pessoa que esteja num banco ou numa repartição pública de poder ser identificada autenticamente pelo seu documento, porque ele conterá os dados biométricos e biográficos que estão armazenados aqui na base do TSE. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi homenageado pela atuação em busca da equidade entre homens e mulheres na política. O reconhecimento foi durante o primeiro encontro nacional de magistradas integrantes de cortes eleitorais. Uma causa da humanidade. Assim, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, definiu a busca pela equidade entre homens e mulheres, principalmente na política. No evento virtual, promovido pela Escola Judiciária Eleitoral do TSE e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, ele foi homenageado por ter se destacado na atuação em defesa da valorização e do aumento da participação feminina nos espaços de poder público e nas ações desenvolvidas pelo TSE sobre o tema. No evento foram debatidos temas como a violência de gênero na política e a baixa presença feminina no Congresso Nacional. Apenas 15% de participação feminina no Legislativo é um problema. É um problema porque estamos falando de uma desigualdade estrutural e é um problema porque nós perdemos o aporte das singularidades e das qualidades que a participação feminina traz à vida e traz à participação política em geral. Não há futuro sem que a justiça não tenha mais do que nome de mulher, mais do que forma de mulher, que tenha o conteúdo da condição feminina. O encontro foi transmitido pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. A pedido da AMB, as participantes preencheram um formulário. A ideia é fazer um diagnóstico sobre o entendimento dos tribunais regionais eleitorais em relação aos temas e a respeito das questões enfrentadas pelas magistradas na atividade jurisdicional. Diagnóstico que a associação tem feito por todo o país. Nós temos procurado dar celeridade
aos processos que envolvem violência política contra mulheres, de modo que a resposta do sistema de justiça à sociedade importe num exemplo positivo de interrupção dessa violência. Nós não queremos apenas representação, nós queremos apresentação. Nós queremos estar presentes. Por quê? Não há condição de ter sempre alguém que acha que sabe, eu sei o que é melhor para você e eu falo por você. Não, eu sei falar. Nós não somos uma minoria silenciosa. Nós, mulheres, somos uma minoria silenciada. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.